Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde. Eu vou falar aqui sobre a doutrina das últimas coisas, né? Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e eu sou o último, né? A doutrina das últimas coisas, ela vai tratar sobre a doutrina, né, dos fins dos tempos, né? As últimas coisas que acontecerão. Então, a doutrina, geralmente, ela não vai falar aqui sobre questões que geram dúvidas, né? Ela vai tratar ao que é certo, tá? Ao que sabemos que, de fato, irá acontecer, né? E aí, a análise, né, feita sobre o livro de Apocalipse, principalmente, e sobre, né, alguns trechos de outros livros, mais focado no livro de Apocalipse, certo? No livro de Gênesis, lemos acerca da origem de todas as coisas do universo, e no livro de Apocalipse revela-se, né, como essas coisas alcançarão seu alvo máximo e como será a consumação, certo? Existem três formas aí de avaliar o livro de Apocalipse, né? São as formas mais comuns, né? São a preterista, a futurista e a histórica, né? A preterista, ela fala sobre, ela fala que aquilo ali foi escrito para aquele tempo, né? A futurista, ela fala que não tem nada a ver com o que foi feito naquele tempo, né? Seria algo ainda por vir, somente por vir. Então nada que está acontecendo agora tem a ver com o Apocalipse ou o que já aconteceu. E a histórica, né, sempre atual e aponta para a consumação, né? Então são três formas de avaliação, né, de análise desse livro. Temos também acerca né, dessa análise da escatologia, né? Esse é um tema muito abrangente e se a gente for parar aqui, a gente vai falar aqui a tarde toda, não vai acabar, né? Tanto que tem uma matéria tratando disso, né? Então vamos focar somente nessa questão e sermos assim mais breve para que a gente consiga passar um entendimento, né? Então a gente tem o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o amilenismo, né? Nenhuma dessas vertentes são usadas aqui dentro da doutrina, né, em si, porque são questões que assim você tem pensadores e linhas, são correntes do que de fato vai acontecer, né? Então tem pessoas que defendem um, tem pessoas que defendem outro, e são assim grandes pensadores, né? Se você parar para olhar, tem grandes pensadores defendendo todas essas correntes. Então a doutrina, ela não trata de uma dessas correntes, ou ela não escolhe uma das correntes para tratar, mas ela fala de fato o que, né, o que está na Bíblia e o que de fato vai acontecer. No caso aqui, a doutrina, o que ele faz? Eles, né, diante de pesquisas, né, pesquisa que a gente faz, ele é dividido, né? Ele fala primeiro sobre a morte, né? Inclusive no livro que o pastor tinha indicado, que está no grupo, né? A gente pode verificar isso, né, no texto que ele nos mostra, nos apresenta sobre a doutrina das últimas coisas. Então ele fala primeiro sobre a morte, depois da morte ele fala sobre o estágio intermediário, né, entre a morte e a ressurreição, depois ele vai falar sobre ressurreição, depois ele vai falar sobre a vida futura, depois ele vai falar sobre o destino dos justos, depois ele vai falar sobre o destino dos ímpios, né, e depois ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, que aí é de fato a consumação. Então ele vai por etapas e ele vai falando cada etapa, cada uma, e explicando, né? Então é disso que trata, né, a doutrina, né, das últimas coisas, tá bom? Então ele primeiro fala sobre a morte, né, que a morte é a separação do corpo da alma. Aí eu acho que foi, se eu não me engano, foi Adenilton que falou sobre dicotomia ou tricotomia, e tem a ver com isso, né? No caso do texto ele fala do corpo da alma, né? Então ele não segue muito essa linha, mas é a separação, né, do corpo, né, do que de fato vai, né, a gente sabe, e a tricotomia vai falar que o espírito volta, né, para o Senhor, tá? E ele fala a separação do corpo da alma, né? A morte é a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível, né?
ele falou também que é o primeiro efeito externo ou manifestação visível do pecado, né? A morte fica anulada como sentença condenatória e a vida é oferecida a todos. Então, primeiro ele vai falar sobre a morte, né? O que é a morte, do que se trata a morte, tá? Porque primeiro ele comenta sobre a morte, porque mais para frente ele fala sobre ressurreição, né? Que os mortos em Cristo, né, ressuscitarão. Na verdade, todos irão ressuscitar e cada um segue para o seu destino, né? Os mortos em Cristo serão, né, levados com ele, né? E eu não estou falando aqui de se vai ser arrebatado antes, durante, depois, nada disso, né? Mas isso é certo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão e irão com ele, independente do período que eles irão, tá? Então, primeiro começa falando sobre a morte. É uma sequência bem lógica, assim, porque primeiro começa falando da morte, né? E aí ele fala assim, depois da ressurreição e quando Cristo leva, né, os irmãos, os cristãos desfrutarão da imortalidade, né? Isto é, receberão corpos glorificados que não estarão sujeitos à morte. Os ímpios também serão ressuscitados, mas isso quer dizer que desfrutarão dessa imortalidade no corpo? Não. Sua inteira condição é a de morte e separação de Deus. Embora tenham a existência, não gozam de comunhão com Deus e nem da glorificação do corpo, a qual realmente constitui a imortalidade. Então, primeiro ele fala sobre a morte, né? Após a morte, né, a gente vai estar entrando na questão do estado intermediário, né? Pela frase estado intermediário, queremos dizer o estado dos mortos no período entre falecimento e ressurreição. Isso para, né, os mortos, né? A opinião da Escritura, né? Ele fala assim, os justos não receberão sua recompensa final, nem os ímpios seu castigo final, enquanto não realizarem as suas respectivas ressurreições, ou seja, eles estarão num estado intermediário, né? Eles não estarão nem vivos, claro, né, pelo falecimento, e também eles não dará sequência enquanto isso não se consumar, né? Estão no estado, ele diz assim, os cristãos falecidos vão estar com o Senhor, mas não receberão ainda a galardão final. Os ímpios também passam para um estado intermediário, onde aguardam o castigo final que se realizará depois do juízo do grande trono branco, quando a morte, né, e o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:14. E disso aí, dessa questão do estado intermediário, né, entre a morte e ressurreição, existem algumas opiniões errôneas, né, como por exemplo o purgatório, né? A Igreja Católica Romana, ela ensina que mesmo os mais fiéis precisam de um processo de purificação antes de se tornarem aptos para entrar na presença de Deus. O purgatório seria um estágio, né, um local que as pessoas iriam passar para se purificar, para depois eles serem, né, enviados de fato para a morada com Deus, né? E a gente sabe que não é isso que a Bíblia fala, né? Tudo que precisa ser feito, tudo que a gente precisa ser, tudo que a gente precisa deixar, tem que ser deixado aqui, em vida, né? Na terra. Aqui a gente precisa servir, aqui a gente precisa seguir. A gente fala, o pessoal fala muito, né? O certo todo mundo vai passar pela tribulação. Outros dizem que existe uma vinda secreta de Cristo para o arrebatamento. E aí eu ouvi uma frase do pastor Subirá que eu acho muito interessante, que ele fala assim, se você toma café e bota o leite antes do café, você é, né, pré. Se você bota os dois juntos, você é meso. E se você bota depois, você é pós, né? Mas tudo no final não vai dar café com leite. Então eu acho assim muito pertinente. Por quê? Porque o que importa é como a gente vai seguir. Tudo bem, claro que a gente tem que estudar, tem que entender o máximo que a gente puder, tá? Mas existem várias correntes, como eu falei. Então a gente não vai ficar brigando, né, nem discutindo sobre isso, né? Vamos discutir o que é essencial, né? Ali ter concordância com o que é essencial, com o que é primordial. As coisas secundárias a gente tem que ter compreensão, né? Tem que ter amor, tem que ter tranquilidade para estar
mencionando, né, discutindo ou falando, porque tem irmãos que vão acreditar de uma forma, outros vão vir embasados de alguma forma, né? Então a verdade de fato só quem sabe é Deus, né? Nosso Senhor. Então tem o purgatório, né, que é uma opinião errônea. Tem também o espiritismo, também fala que é possível falar com mortos e outras coisas mais que a gente percebe, né? Já com o grupo dos adventistas, eles falam que existe o sono da alma, né? Eles creem que a alma permanecerá no estado inconsciente até a ressurreição. Essa crença é conhecida como sono da alma, ou seja, né, eles ficam baseados, né, eles falam que todos estarão dormindo, né, até essa vinda, né, de Cristo. Então existe esse estado intermediário e essas opiniões errôneas acerca disso, né, tem várias opiniões, mas a gente tem que estar firmado no que a Bíblia nos ensina, né. Após isso ele vai falar sobre a ressurreição, né, a importância, né, da ressurreição, né. Lá em Coríntios, como os demais gregos, né, era um povo de grande capacidade intelectual e amante de especulações filosóficas. Então eles, né, especulavam e paravam para pensar ali sobre diversas coisas, inclusive sobre isso, né. De fato já se havia manifestado essa tendência. Alguns dos membros da igreja em Corinto estavam influenciados por uma antiga doutrina grega de imortalidade, a qual ensinava que ao morrer o corpo perecia para sempre, mas que a alma continuaria a existir. Em verdade, dizia, esse ensino era bom que o corpo perecesse, pois só servia como estorvo e impedimento à alma. Ensinava-se na igreja de Corinto que, apesar de a alma ou o espírito viver depois da morte, o corpo era destruído para sempre e não seria ressuscitado, que a única ressurreição que o homem experimentaria seria a ressurreição espiritual, né, da alma. Então isso era ensinado, né, pelos gregos, né, e chegou até ponto disso ser falado na igreja, e Paulo ele entra em combate, né, ele fala, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, né? Se é pregado que ele ressuscitou e ele ressuscitou dos mortos, como é pregado, como é dito que, né, como é dito que não há ressurreição dos mortos, né? Como esse pensamento grego, né? Ou seja, eles ficariam, o corpo apodreceria, né? E só o que prevaleceria seria a alma, né? E eles falam de imortalidade, né? E não é isso que a Bíblia prega, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? E aí ele fala também, o homem foi criado imortal no sentido de que ele não precisava morrer, mas mortal no sentido de que poderia morrer se desobedecesse a Deus, né? Foi muito falado aí sobre a questão de Adão também e Eva, sobre Gênesis, e aí ele foi criado como imortal, mas desobedeceu, pecou, e o salário do pecado é a morte, e ele foi levado, né, à morte e perdeu. E a morte física foi a expressão externa da morte espiritual, a qual é a consequência do pecado, né? Se não há ressurreição do corpo, então Cristo se tomou para si um corpo humano, não ressurgiu entre os mortos. Se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, então a pregação de Paulo é vã, pior, ainda é falsa e enganosa. Se a pregação é vã, então também são vãs a fé e a esperança daqueles que a aceitam. Se Cristo de fato não ressuscitou dentre os mortos, então não há salvação do pecado, né? Então eles, né, acreditavam, se falava sobre isso em Corinto, né? E algumas pessoas traziam até essa questão para a igreja da imortalidade, né? Então essa é a importância da ressurreição. A natureza da ressurreição, né, que é relativamente fácil declarar o fato da ressurreição, mas ao tentarmos explicar como Cristo foi ressuscitado, né, encontramos grande dificuldade, pois se trata de leis misteriosas, sobrenaturais, além da compreensão de nossas mentes. Entretanto, sabemos que a ressurreição do corpo será caracterizada pelos seguintes aspectos, né? Primeiro, a relação, né? Haverá alguma relação com o velho corpo, né? E aí ele descreve aqui o seguinte: o grão é lançado na terra, morre, e o ato de dissolução fertiliza o germe da vida no grão,
de maneira que se transforma em linda e viçosa planta. Então ele fala aqui sobre a natureza da ressurreição e os aspectos, né? Sabemos que a ressurreição do corpo será caracterizada pelos seguintes aspectos, né? Pela relação, pela realidade, né? Certas pessoas não se interessam em ir para o céu, pensando que a vida ali será uma existência insubstancial e vaga. As pessoas não acreditam nisso, né? E isso é realidade, é de fato, né? Que nós seremos, né, ressuscitados, né? A gente não sabe a vinda quando será de Cristo, mas que seremos ressuscitados, tá? E um outro aspecto é a incorrupção. Levantado em incorrupção e em poder, o corpo ressuscitado será livre de enfermidade, dor, debilidade e da morte. Então são aspectos, né, ali da ressurreição. Glória, os corpos serão glorificados, né? Nossos velhos corpos são perecíveis, sujeitos à corrupção e ao cansaço, porque são corpos naturais, próprios para a existência imperfeita no mundo imperfeito. Mas o corpo de ressurreição será próprio para a gloriosa imortalidade no céu. Então os corpos serão, né, glorificados e tudo isso ficará para trás, né? Existem muitas coisas que não entendemos e não podemos entendê-las ainda acerca da vida futura, mas não é manifesto o que havemos de ser. Entretanto, isso sabemos. Agora somos filhos de Deus e quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Né? 1 João 3, 1 e 2, mas a gente sabe que vai haver. A Bíblia fala que haverá e fala da glorificação. Não sabemos como será de fato, né? A Bíblia relata algumas coisas, mas eu entendo que não sabemos de fato como será, né? A gente fala assim, vai ser, os mortos em Cristo ressuscitarão, os corpos serão glorificados, né? Todos ressuscitarão e Cristo levará, né, a sua igreja como um todo, né? Não há separação entre Israel e a igreja, né? Todos, né, nós, em nome de Jesus, iremos, né, com Cristo, tá? O próximo tópico aqui ele vai falar sobre a vida futura, né? Então ele fala sobre a morte primeiramente, ele fala sobre o estado intermediário, né, entre a morte e a ressurreição, depois ele fala de ressurreição, depois ele vai falar um pouco sobre a vida, né, futura. E aí ele fala primeiro, ele fala sobre a vida futura no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu achei bem interessante as visões, né, e todos esses tópicos que são criados para o estudo, né, e interessante porque são etapas ali, né, até chegar na consumação, né, que a gente vai passar e que a gente precisa entender melhor. Tudo bem, a gente pode não ter, né, exatamente como vai ser, o que vai acontecer, mas a gente precisa entender que vai acontecer, né? Isso é a doutrina, né? Que vai acontecer e essas são etapas que a gente vai estar passando, tá? Então ele diz assim, no Antigo Testamento, consistentemente ensina que a personalidade do homem sobrevive à morte. O corpo do homem era depositado na sepultura, enquanto a alma ia para algum lugar denominado Sheol, né? Traduzido, inferno, o poço e a sepultura, morada dos espíritos dos finados, né? Prova-se que o Sheol não era o céu pelo fato de ser descrito como estando embaixo, né? E aí tem vários textos que vão falar, né, sobre isso. Alguns dos santos dos Antigos Testamentos receavam ir para esse lugar como uma criança recém-entrar no quarto escuro. O Sheol era habitado tanto pelos justos como pelos ímpios, do caso do rico e Lázaro. Mas ele menciona aqui que eles estariam em locais diferentes, né, nesse local, né? O ensino do Novo Testamento, né, aceitando o próprio Cristo, o crente já na vida presente passou da morte para a vida. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Com essas palavras assegurou a Marta e Maria que seu irmão não havia perecido, mas estava no local seguro. Então esse tópico ele vai falar sobre a vida futura, né? Para onde iremos, o que acontecerá e o que falam os Antigo e Novo Testamento, né? Vamos imaginar o caso de um crente fiel que durante muitos anos gozou de preciosa comunhão com o Filho de Deus, ouviu sua voz e sentiu sua presença. Agora ele está prostrado no leito de morte. Ouviremos então o Filho de Deus dizer-lhe, andamos juntos
gozamos de doce comunhão, mas chegou a hora do eterno adeus. Não, assim não aconteceria. Aqueles que estão em Cristo não podem ser separados dele nem pela vida e nem pela morte, né? Então, ele tem uma promessa para nós, né, de vida futura, de tudo que vai acontecer, né, e etapas, né, que irão acontecer. A gente lê a Bíblia e a gente percebe, né, esse tipo de situação. Aí o próximo tópico ele fala do destino dos justos, e depois, mais para frente, ele vai falar sobre o destino dos ímpios, né? Após tudo isso, né, para onde os justos vão e para onde os ímpios vão. Então, tudo isso fala a doutrina das últimas coisas, tá? Que é justamente, né, para a gente entender o final e o que vai acontecer, né, na consumação, nos últimos tempos, não é isso? Então ele fala assim, o destino dos justos, né? Primeiro ele fala sobre a natureza do céu. Os justos são destinados à vida eterna na presença de Deus. Deus criou o homem para ser ele conhecido pelo homem, amado e servido por ele no presente mundo, como também gozar eternamente de sua presença no mundo vindouro. O cristão, durante sua vida terrestre, experimenta pela fé a presença do Deus invisível, né? E o céu descreve por vários títulos, né? Ele é chamado de paraíso, casa de meu pai, país celestial, uma cidade, né, sugerindo a ideia de uma sociedade organizada. Então, o céu ele é descrito de várias maneiras, né? Assim, embora a Nova Jerusalém não chegue até a terra, ela será visível aos moradores terrestres, pois as nações andarão à sua luz. Então, primeiro ele fala da natureza do céu, né? Que é o destino dos justos, né? E aí ele fala também da necessidade do céu, né? O estudo das religiões revela o fato de que a alma humana instintivamente crê que existe céu. Este instinto foi implantado no coração do homem pelo próprio Deus, o Criador dos instintos humanos, né? Os argumentos que provam a existência da vida futura não são formulados principalmente para que os homens acreditem nessa vida, mas porque os homens já acreditam e desejam trazer a inteligência sujeita às mais profundas instituições, né, do coração. Então aqui ele fala sobre a necessidade, o quanto temos necessidade, porque Deus é que coloca instintivamente essa necessidade do céu, né, de uma morada, né, com o Criador, né, então com ele, né. Então ele fala primeiro, né, sobre a natureza do céu e a necessidade do céu, que é o destino dos justos, né. Ele fala também sobre as bênçãos do céu, né? Luz e beleza, né? Ele fala também sobre plenitude de conhecimento, sobre descanso, sobre servir, né? Porque as pessoas estão acostumadas a uma vida muito ativa, que não se interessam pelo céu, pensando que o céu seja lugar de inatividade, onde os seres estéreis passam o tempo tocando harpa. Essa, porém, não é uma concepção exata. É verdade que os redimidos tocarão harpa, mas o céu é lugar, pois o céu é lugar de muita música. Haverá trabalho a fazer, né? Aquele que colocou o homem no primeiro paraíso com instruções sobre como cuidar dele, certamente não deixará o homem sem ter o que fazer no segundo paraíso. Então a gente vai continuar servindo, né? Quer esteja aqui, quer esteja no céu. Então no destino dos justos também você vai ter descanso, vai ter tudo equilibrado, mas, né, ele fala que a gente também vai servir, a Bíblia fala que a gente também vai servir, fala do gozo, da estabilidade, da comunhão, né, que haverá lá, né, entre nós e Cristo, né. E aí o sexto tópico ele fala sobre o destino dos ímpios, tá bom? Já estou terminando, mas ele fala sobre o destino dos ímpios. O destino dos ímpios é estar eternamente separado de Deus e sofrer eternamente o castigo que se chama a segunda morte, né? Então, enquanto os justos estarão num lugar próximo ao Pai, no lugar escolhido, separado, preparado, como Jesus ele fala, né, que vai preparar a morada, os ímpios estarão do outro lado, né, em outro local, né, ao qual a Bíblia também menciona, no lugar de dois sofrimentos, né, e não vão estar em purgatório, não vão estar em outro lugar que o habilitem depois voltar ou conseguir ir, né? Como eu mencionei, tudo que a gente tem que fazer ainda aqui, tá bom?
aqui na terra, aqui em vida, né, para que a gente possa conquistar, né, esse galardão que é o nosso maior, que é estar com Deus, morar com Jesus, né? E a gente precisa seguir aqui um tempo, né? Como foi dito aí, né? Somos todos pecadores e que possamos nos arrepender, né? Para que consigamos estar com Cristo a todo tempo, tá certo? Então, o destino dos ímpios é esse aí. Ele fala sobre opiniões, né, errôneas. O universalismo ensina que todos os homens no fim serão salvos. Eles argumentam que Deus é amoroso. Eles estão certos, Deus, né, nos ama, mas Deus também é justo. Então ele diz que Deus no final vai perdoar todo mundo porque ele é amoroso, né? E aquela confusão que hoje é feita, Deus é amor, e aí pode tudo, né? A gente sabe que não é assim, a Bíblia não ensina assim, né? Então essa é uma opinião errônea. Ele fala também do restauracionismo. A doutrina da restauração de todas as coisas ensina que o inferno não é eterno, e sim apenas uma experiência temporária que tem por fim purificar o pecador para que possa entrar no céu. Ou seja, ele fala de restauração, né? O que a gente precisa restaurar, ele tem que pedir ao Senhor que nos restaure ainda aqui em vida, como eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo. E ele fala que o inferno, né, seria um lugar de restauração, onde a pessoa seria restaurada e habilitada a morar no céu com Deus. E a gente sabe que não é assim. E a gente vê até novelas falando sobre isso, né? Onde as pessoas fazem muita besteira durante a vida, passam por algumas situações e vão parar no inferno, e depois daquilo ali vão se arrependendo naquele lugar, e um anjo vai lá buscar, ou alguém vai lá buscar do céu. E a gente sabe que não é, a Bíblia não relata isso pra gente, né? A gente precisa fazer enquanto vivo, enquanto vida, né? E ele fala sobre período probatório, né, sobre restauração, e a gente sabe que não é dessa forma. A gente precisa estar apto, né, e deixar que o Senhor nos refaça, né, que nos livre, nos limpe de todo mal, né, para que a gente possa, passo a passo, caminhando, perseverando em Cristo, conquistar isso, né, junto a Ele, né, porque maior ato ele já fez, né? O que a gente faz aqui não é nada perto do que ele fez por nós, e nos deu a oportunidade e possibilidade de conquistar, né, de chegar através dele nesse local com ele, né? Mas vamos aí, para finalizar, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, o fato de sua vinda, né? O fato da segunda vinda de Cristo é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento. Só Paulo, ele fala sobre mais de 50 vezes, né? Sem dúvida, é uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento, é justamente as últimas coisas, né? Então, é fato que Jesus vem, é fato que existe a segunda vinda, é fato que ele vai voltar, né? A maneira de sua vinda, né? Há interpretações que procuram evitar a opinião de que a vinda de Cristo seja literal e pessoal. Alguns ensinam que a morte é a segunda vinda de Cristo, mas a Bíblia mostra que a segunda vinda de Cristo é o contrário da morte, pois os mortos em Cristo ressuscitarão. Então muitos ensinam que a morte é a segunda vinda, né? É aquele segundo encontro, mas não é, né? A gente sabe que a segunda vinda é fato, e ele virá, né? Retornará, né? O tempo de sua vinda, né? Tentativas houveram para determinar esse tempo, né? Pessoas contaram, disseram datas, mas a gente sabe que não é assim, né? Esse que veio como ladrão, né? Ninguém sabe. Foi perguntado a ele também, ele falou que só o Pai sabe, né? Quando virá, quando, né, ele de fato virá de novo aqui, né? Independente da corrente, independente de tudo, né? A gente sabe que a gente não tem essa data. Então, por isso que ele fala, eis que veio como ladrão. Então, ande reto perante o Senhor, se arrependa, porque a gente só consegue prosseguir, a gente só consegue vencer se a gente se arrepender. A gente precisa ter consciência dos pecados e a partir daí se arrepender, né, do que tem feito, para que não venhamos mais a fazer. A gente tem que ter consciência daquilo ali, por que aquilo está errado e principalmente onde aquilo vai nos levar. E diante de tudo que foi falado até aqui, a gente viu qual é o destino dos ímpios, né? Então, que possamos cada vez mais seguir a Cristo, entender
né, amá-lo, né? Claro que a gente não consegue amá-lo na proporção que ele nos ama, mas a gente precisa ali continuar, perseverar, né? Então esse tempo, né, ninguém sabe, né? Só o Pai sabe sobre o tempo, né? Os sinais de sua vida estão aí. A gente tem visto sinais e mais sinais, né? Haverá distúrbios físicos, guerras, crises econômicas, declínio moral, apostasia religiosa, infidelidade, pânico geral e perplexidade. A última parte desse período transitório chama-se a grande, né, tribulação, como é dito, né? Mas são sinais de sua vinda, né? Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Tudo que a gente tem vivido, guerras e pestes e outras coisas, né? Está escrito, são sinais. O propósito, né? Ele não separa nem em relação à igreja, nem em relação a Israel, né? Ele tem esse propósito de vir, né, para concluir, consumar tudo, né, que foi dito, que foi falado, né? Que ele falou, né? Tudo que foi dito, né, durante toda a sua obra. Então, o propósito maior do seu ato foi a salvação, porque ele já sabia como terminaria, né? E ele sabe quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? A luta não é contra carne nem o sangue, é contra principados e potestades. Então a gente sabe que ele vem, a gente sabe que existe todo um processo em vida que a gente precisa fazer, a gente precisa, né, perseverar nele, e aí a gente tem que ter noção, né, conhecimento sobre essa doutrina de etapas que vão passar até chegar de fato à vinda, independente de como ele venha, né, se vem antes, durante, depois da tribulação ou coisas do tipo. O importa é que ele venha, e a gente sabe o que a gente precisa fazer para ir com ele, para morar com ele, para viver com ele, tá certo? Então agradeço a minha oportunidade, finalizo aqui, tá bom? Deus abençoe a todos.